Na melhor estação. Nova 15, a sua rádio TV. O programa a seguir é uma produção independente e com conteúdo de seus idealizadores. Qualquer manifestação neles expressas não são de responsabilidade de nossas plataformas. Portal Nova 15, rádio, notícias e TV. Minha força não é bruta, não sofrerá, nem sou puta, porque nem... Boa tarde Piracicaba, boa tarde São Paulo, boa tarde Brasil, boa tarde mundo! A todos que nos ouvem nesta tarde, nesta quinta deliciosa aqui em Pira, tá um sol gostoso. Estamos ao vivo no www.nova15.com.br. Clica lá e entra nos ícones das redes sociais que estamos ao vivo neste momento com as minhas convidadas. Hoje trazemos o tema: quais são as regras de um término? Mas antes de começarmos, passa lá no nosso canal do YouTube, ativa o sininho e dá um like. E você, patrocinador, abrimos novas vagas para patrocínio deste programa Bate-Papo com Aline Presoto. Não fique de fora e entre em contato conosco. E você que ainda não me conhece, prazer! Eu sou a Aline Presoto, apresentadora, aquariana, turismóloga, MBA em gestão empresarial, mãe, dona de casa, descendente de imigrantes italianos, apaixonada por esportes, amo futebol. Vocês já devem ter acompanhado minhas aparições no programa do Rodrigo. Amo este universo de contribuir com quem me assiste com os nossos temas atuais de relacionamento ou esportes. Amo mais ainda estar aqui com vocês. E quero dar voz a você que me ouve. Quero levantar temas, às vezes, que a sociedade não aborda tanto. Quero brigar as suas lutas, a luta de quem me ouve e represento aqui neste microfone, nessa transmissão. É para todas as pessoas que precisam de uma palavra amiga ou somente conversar um pouquinho neste dia que quero falar. Para você, mulher, você é importante para mim, você é importante para nós. Trago minhas convidadas. Kátia Pironato, mentora de mulheres, ajudando pessoas a vencer a insegurança, eliminar seus medos e realizar sonhos. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, obrigada pelo convite, Aline. Imagina. Prazer estar aqui nessa luta por mulheres que é diária, né, de ajudar mulheres a evoluírem, a crescerem, a se tornarem mais seguras, mais autoconfiantes. Já agradeço desde já o nosso bate-papo. Ai, e o convite. A gente que é grato por você ter aceitado estar aqui conosco nesta tarde. E a Liz Mesquita, treinadora de relações interpessoais, também transforma mulheres para que atinjam seus objetivos, também especialista em desenvolvimento pessoal e profissional. Boa tarde, Liz. Boa tarde, Aline. Boa tarde. É um prazer estar aí com todas vocês mulheres, né, que estamos aí na mesma causa de estar lutando umas pelas outras, como a nossa amiga disse aí, confiantes, deixar um universo mais forte, mais determinado nas nossas escolhas. É um prazer estar com vocês, poder dividir, isso é muito bom. Ai, que delícia. Obrigada, meninas, por terem aceitado. Obrigada. Vamos ao nosso tema, então. No início dos relacionamentos, tudo é lindo. Parece sempre que desta vez é a pessoa certa. Ou mesmo que não crie expectativas, quem nunca sentiu aquelas bolinhas no estômago? É, meninas, parece que a gente encontrou o crush ideal, mas de repente nos vemos nesse paradigma, né? Meninas, existe alguma regra fundamental ou fundamentais em um término, quando a gente chega neste momento de não era essa pessoa, ou essa pessoa é uma pessoa bacana, mas vai virar um amigo, uma amiga? Como que nós sabemos, né, se realmente é o término e qual é a regra para esse término? Existe uma regra para esse término, Kátia?
Bom, no meu ponto de vista, não é que existe uma regra, né? Eu acho que pra nada na vida a gente tem uma receita pronta. Tudo Sim. depende também da história e de tudo mais. Mas eu acho que a partir do momento em que você perde a admiração pela outra pessoa, não tem mais sentimento, não tem mais admiração em nada, muitas vezes perde o respeito dentro de um relacionamento, eu acredito que é a hora do término, né? Porque se você continua a partir daí, acaba que aquilo que era pra terminar legal, aquilo que era pra ser um relacionamento que traz boas lembranças, acaba virando um pesadelo. Sim. E aí ambas as partes acabam se machucando ao longo do caminho, né? Quando um vai empurrando com a barriga, o outro vai empurrando com a barriga pra não terminar. Sim. É Né? verdade. Então eu acho que assim, a gente precisa entender os nossos limites e a pessoa precisa se conhecer pra ela entender. Poxa, ainda há sentimento? Eu ainda gosto dessa pessoa? Se eu tivesse certeza de que daria certo, eu continuaria? Sim. Ah, não tem certeza. Tá, se eu tivesse certeza, eu continuaria. Então quer dizer que tem sentimento? Sim. Então a gente precisa entender aí o que precisa mudar ao longo da jornada para continuar. Agora, às vezes, eu vejo até com as minhas alunas, com as minhas mentoradas, às vezes eu faço essa pergunta. Se você tivesse certeza de que daria certo, você continuaria? Cara, não continuaria porque eu não gosto mais, não bate mais as ideias, não tenho mais admiração, não tenho mais respeito. Daí é hora de acabar. Não tem mais. Empurrar com a barriga por causa de filho, por causa disso, da família, da religião. Aí não vale mais a pena, no meu ponto de vista. Sim, eu concordo. Liz, dentro desse nosso tema de hoje, quais são as regras de um término? O que você pensa? Existe alguma regra? Existe alguma coisa que você gostaria de pontuar nesse início da nossa conversa? Eu concordo plenamente com a Kátia, o que ela acabou de falar. Porque assim, não tem regra. A gente vai sentir como é que tá a relação. Eu também falo isso muito para as meninas, assim, eu acho assim, se as pessoas, a gente tem que ver os nossos valores, se a pessoa bate com aquilo que a gente tem, com as mesmas ideias, o mesmo propósito, se ainda aquela chama daquele amor ainda acende, se o seu coração ainda vibra, ter uma conversa franca para ver se consegue trabalhar aquilo que não está dando certo, porque assim, se tem 10 defeitos, tem 100 qualidades, então dá para se trabalhar, dá para trazer uma equivalência aí dentro dessa relação. Agora, a partir do momento que eu já não consigo mais obter isso, não me sinto mais esse amor, não tem essa valorização de um pelo outro na relação, é hora de terminar. Eu acho que vocês até falaram um pouquinho do que eu vou perguntar nessa próxima pauta, como identificar que realmente é o momento de terminar. Então eu já vou engatar com você, Liz. Como a gente identifica esse momento? Então, o momento de terminar é a partir do momento que você se pergunta para você se essa relação está sendo interessante para você. Se isso tá, a pessoa tem os mesmos objetivos, você consegue dividir isso, buscar o sonho em conjunto. Claro que cada um tem que ter a sua individualidade, mas tem que ser de uma maneira que a relação seja positiva para ambos. Porque, claro, gente, vai surgir dúvida, vai surgir incerteza, se é aquilo que você quer, mas eu preciso ver se isso está de acordo com o que eu sinto e com os valores que eu tenho. Se isso não é uma coisa exclusiva, é uma coisa que, poxa, tá me fazendo bem? Então vamos seguir, vamos ver o que a gente pode trabalhar de melhor. Não tá mais, então é hora de dizer adeus, mesmo que doa, porque tem gente que ainda insiste na relação. Volta uma, volta duas, volta três, mas se você vê que as coisas continuam da mesma maneira, então é hora de dizer adeus. Às vezes mesmo que gostando, é uma escolha. Eu não vou ficar vivendo uma situação, uma relação que não me faz bem, que não me faz feliz. Sim, é verdade. Eu acho que realmente colocar na balança os prós e os contras, né? Eu acho que o que não te faz feliz tem que ser observado, né? Em qualquer âmbito, não só num relacionamento amoroso, mas em qualquer relacionamento, seja num relacionamento profissional, seja num relacionamento com uma amiga, não é, Kátia? E é preciso ter coragem para terminar. Muita coragem, né? Eu acho que, assim, vou falar por mim, né? Eu vivi num relacionamento por 7 anos, me separei e hoje sou casada de novo.
Então, é preciso ter muita coragem, porque às vezes a gente se preocupa muito com a opinião das outras pessoas. Então, eu me preocupo com a opinião da minha família, me preocupo com a opinião das pessoas da igreja, me preocupo com a opinião da família dele, me preocupo com, ai meu Deus, e como é que vai ser? E será que as pessoas vão me julgar? E nossa, mas tá todo mundo tão acostumado. E às vezes a gente se preocupa tanto com as outras pessoas e esquece de se preocupar com aquilo que tá acontecendo dentro da sua casa, dentro de 4 paredes. Sim. Porque no fundo, quem vive aquela vida é você. Então, você precisa entender se vale a pena, né? O que ele já colocou, que é a questão dos valores, dos sonhos, se tá de acordo ou se não tá. Se não tá, precisa ter coragem para dar esse ponto final. Sim. E às vezes a gente precisa de muita maturidade emocional para lidar com esses desafios, né? Porque às vezes a gente espera que as outras pessoas reajam da mesma forma, nos acolham, né? Ai, terminou um relacionamento, eu quero que todo mundo fique do meu lado. E às vezes não é assim, a outra pessoa não tá pronta pra dar esse acolhimento que a gente espera. Sim. Aí é onde vem a frustração. Então eu acho que esse é o ponto da coragem, você entender que essa é uma decisão sua, que vai gerar consequências, mas que continuar num relacionamento que não te faz bem, vão te gerar também muitas outras consequências. Sim. Então é pesar. Qual é o preço que eu quero pagar? É verdade. Sabe que me deu um gatilho aqui ouvindo você falar que eu tinha um grupo de amigos que uma amiga minha, assim, conheceu pelo web, não era o Whats, nem... Eu não sei qual que era, naquela época, há 20 anos atrás, qual que era o chat. Mas ela conheceu um rapaz, começaram a namorar. E os amigos, não só amigos homens, né? As meninas também desse grupo viraram meus amigos. Ela terminou o relacionamento com ele e eu continuei muito amiga desse pessoal. E a gente viajava pra praia, nós íamos a show juntos, assim. A minha vida virou mais a vida com eles até do que com a minha família, né? Eu era nova na época, mas assim, eu fui crescendo, indo pra faculdade e tudo mais. E tudo que eu fazia era nesse círculo de amigos. Tinha um rapaz que gostava de mim e tudo mais, sempre soube que ele gostava de mim. E uma hora que eu tava sozinha, a gente deixou acontecer, né, esse relacionamento. Só que, assim, todo mundo criava muita expectativa desde sempre nesse relacionamento. Meus pais, as minhas amigas da igreja, esse grupo de amigos que nós tínhamos, que eram umas 12, 16 pessoas... que daí alguns já estavam em casais que tinham vindo e agregado, né? E nós vivemos muito tempo juntos. Foi assim, não de relacionamento, mas assim, relacionamento com esse grupo de amigos foi uns 15 anos. Então, assim, tudo que eu lembro da minha adolescência, da minha juventude, era com eles. E quando chegou a hora de vou terminar, isso tudo pesava muito, porque eu ficava assim, ai, será que a gente vai manter essa amizade? Será? E infelizmente não mantivemos. Com um grupo de amigos mesmo, não com a pessoa em si. A pessoa em si, a gente terminou ambas as partes em consenso. Mas assim, infelizmente, para não gerar expectativas de, ai, vocês vão voltar ou alguma coisa, foi criando um afastamento que hoje em dia eu já não tenho mais contato com essas pessoas. Mas na época, eu pesava muito. Ai, eu vou terminar com ele, mas eu vou perder os amigos. Eu vou perder, assim, toda a minha história de vida daquela época, né? De tudo que a gente viveu, de... Coincidentemente, esse grupo de amigos, a maioria torcia para o mesmo time, então a gente chegou aí no estádio, a gente tinha todas as lembranças, assim. Eu lembro de 15 anos da minha vida, todo com esse pessoal. E nessa hora do término, eu precisei ser muito forte, porque a cobrança de todos, não só dos meus pais, dos pais dele, de todos que estavam envolvidos, porque às vezes não tá só o casal envolvido, né? Nesse meu caso, tinha muita gente envolvida. Exato. Então me deu um gatilho, assim, eu precisei de muita coragem, eu não tinha maturidade o suficiente, a maturidade que eu tenho hoje. Talvez tivesse agido de outras formas, né? Mas eu precisei ter essa coragem desse término naquela época. E, Liz, o que você acha sobre esse ato de coragem? Eu acabei entrando aqui, deu um gatilho, eu acabei contando para vocês uma história minha, mas que eu vivenciei muito com a Kátia falando de que precisei ter muita coragem naquela época nova. Foi maravilhoso, parabéns pela sua coragem, porque não adianta, as nossas relações, além da gente ter que fazer as escolhas de seguir ou continuar, nós temos um contexto social.
Tanto para a parte de trabalho, para a parte de famílias, que nem você falou, os amigos da igreja, os amigos que vocês saíam, e fazer essa escolha de continuar ou não, e talvez as pessoas não param para pensar que ela vai ter durante a vida dela. Nós somos pessoas imperfeitas, e na nossa parte humana nós vamos perder, nós vamos desistir, ao passo que também a gente vai abandonar, às vezes, uma ideia que era maravilhoso, a ideia de vocês juntos, não era? Sim. Era uma coisa legal, tinha todo aquele incentivo familiar, aquele incentivo social, mas você viu que aquilo não era para você e que não ia seguir em frente, esse amor não existia do amor que a gente espera, que quando a gente toma essa decisão, que eu falo que amar é uma decisão. Então você tomou a decisão de coragem de se amar em primeiro lugar. Eu achei que foi brilhante a sua escolha e o exemplo vem bem a calhar com aquilo que a gente está falando. É verdade. Eu nem ia, não estava programado eu contar essa história, surgiu no meio da nossa conversa. E existe como terminar de uma forma saudável, que eu falei que eu terminei de uma forma saudável até, né? Existe como terminar de uma forma saudável um relacionamento para não ficar rugas, Kátia? Eu acho que o que faz com que um relacionamento termine de maneira saudável é, primeiro, a clareza e, segundo, o respeito de expor aquilo que você quer expor. Eu acho que, assim, de novo entra a maturidade, né? Sim. A gente precisa ser maduro para entender e não culpar o outro. Às vezes a gente tá num relacionamento, às vezes a pessoa tá num relacionamento e ela não tá se sentindo feliz e às vezes ela quer culpar o outro pela infelicidade. Na verdade, tem pontos da nossa vida que a gente aceita com que o outro trate a gente da maneira que não é legal. Então, eu acho que, assim, a maneira saudável que tem é a maneira de sentar, expor, conversar, né? Nem sempre o momento do calor da coisa é o melhor momento. Eu falo que às vezes a gente precisa esperar passar um pouco, falar, viu, me dá um tempinho pra eu respirar, e aí a gente consegue sentar com mais maturidade e deixar claro. Eu falo pelo meu exemplo, né? Foram 7 anos. E eu tive que sentar, conversar, explicar. Na época a pessoa não queria, não aceitava. Tinha um tempo de namoro, mais o casamento, já tinha uma história, tinha toda a questão social envolvida. Mas aí você tem que sentar de novo, explicar e falar, não adianta, não é a minha escolha. Porque eu penso assim sobre relacionamento. Se os dois querem, você passa por qualquer crise, qualquer questão. Exatamente. Se só um quer, não dá pra continuar. Então a gente precisa ter a coragem, precisa ter a clareza, precisa ter o respeito pra dizer, eu te respeito tanto a ponto de entender que não dá mais com você. E é o que a Alice colocou, né? A gente precisa ter amor próprio também. Sim. Pra se amar antes de amar o outro. Porque é uma coisa até engraçada. Às vezes a gente ouve as pessoas falando assim, mas eu amo tanto o outro. A gente não consegue amar ninguém se não se amar, se não partir desse amor próprio. Se eu não me amo, eu não consigo amar meu filho tanto, não consigo amar meu marido tanto, não consigo amar meu namorado tanto. Então senta, conversa, expõe, fala o que não dá mais, por que não dá mais, e cada um segue a vida do jeito que tem que seguir. Sim, é verdade. E Liz, o que você tem para nos colocar dentro dessa abordagem de forma saudável para se terminar, né? Assim, eu nem conheço a Kátia, mas ela trabalharia comigo muito bem. Ai, que delícia! Já vamos nos contatar. Isso mesmo, criando conexões, hein? Aline, você une, né? Nós chegamos através de uma amizade também para estar nesse momento aqui. Olha que coisa gostoso. Boa. Assim, terminar, é claro que, gente, quem é que numa separação, seja até, a gente tá falando agora até diretamente muito mais num relacionamento, mas pode ser um luto, pode ser uma doença, pode ser um trabalho. E sempre, aquela pessoa que tomou a decisão, é aquele alívio, né? Você se sente aliviado que terminou. Mas existem as consequências e para ambos os lados a gente vai sentir aquela dor, vai pesar, mas eu concordo plenamente com a Kátia, a gente tem que sentar com clareza, descolocar os pontos, dizer por que tomou essa decisão. É muito difícil a questão de estar começando a viver novamente, você sabe que você vai passar por um processo de solidão e de readaptação. Então, como a gente falou para você, que coragem, que ótimo que você foi corajosa de tomar essa decisão. Porque precisamos fazer isso de uma maneira clara, para que não fique dúvida. Que nem no meu caso, eu já tive uma relação que eu separei mesmo gostando, mas eu sabia que continuar insistindo numa coisa que não era de acordo com o que eu queria ia me prejudicar tanto a mim quanto a ele. Sim. E a gente decidiu seguir caminhos separados. Então, claro, vai existir dor, mas temos que ser claros e objetivos.
Porque por detrás disso, como a Kátia, eu já pontuei, ela reforçou esse amor próprio, o que você quer sonhar, o que você quer conquistar, e uma hora você vai para desenvolver e trilhar tudo isso. Não vai ser fácil, não vai faltar obstáculos, mas a partir do momento que existe esse sonho, essa vontade de crescer e caminhar junto, vai se tornar mais fácil. E a gente colocar isso para outra pessoa. Sim, porque de repente você não está me fazendo tão feliz do jeito que eu queria, como eu também não vou poder te fazer do jeito que eu não sou feliz. Então, se eu não me amo, se eu não me aceito, se eu não acordo com as minhas opiniões, como é que eu vou fazer isso com o outro? Fora que depois vão envolver outras questões, de novo, família, filho, círculo, é um contexto bem grande, mas temos que ser real. E é hora de dizer tchau. Tchau. Verdade. Eu falo assim, que até para complementar, né? Eu falo que a dor, ela é inevitável. Tem coisas na nossa vida que a gente sente o baque da dor. E todo término gera dor, como a Liz colocou. Independente se é num relacionamento ou em qualquer outra área, sim, todo término, quando você diz, bom, aqui vai finalizar, gera dor. Mas o sofrimento é opcional. A gente escolhe se a gente vai continuar sofrendo ou se a gente vai superar isso e seguir a vida. Sim. Só que um ponto muito importante, que eu acho que vale super a pena colocar aqui, é que a gente só começa um ciclo novo quando a gente encerra um ciclo antigo, sim, na nossa vida. Então, é necessário sentar, conversar, expor, Kátia? No meu ponto de vista, até quero saber qual é o ponto de vista da Liz, mas assim, no meu ponto de vista, é muito importante, porque você só começa algo novo quando você encicla um velho ciclo. É verdade, a gente tem que se permitir encerrar, né, esse ciclo. Não só em relacionamentos, mas também em vida empresarial. Às vezes eu já quis encerrar, não quero mais ficar nessa empresa, quero sair daqui, mas doeu, porque às vezes era uma empresa que eu estava há 10 anos, que eu tinha construído toda uma trajetória, não era um relacionamento amoroso, mas era um relacionamento que você cria vínculos ali, né? E tem amor. E tem amor. Eu amava aquela empresa demais, eu me dediquei muito, muito, muito. Assim, tudo que eu faço eu me dedico muito. Então, assim, você cria expectativas, mas você também coloca amor em tudo que você faz, né? Pelo menos eu sou de colocar amor em tudo que eu faço. E quando eu tomei essa decisão de preciso encerrar esse ciclo, teve dor? Teve, mas não teve esse sofrimento todo. Eu resolvi, é este o momento, eu amadureci a ideia e encerrei e comecei novamente zerada, né, Liz? Você quer colocar alguma coisa sobre isso? Eu quero colocar, porque aí também a gente tem que pensar que também existiu a sua dor. Porque assim, eu falo que quando a dor é a maior, aí a pessoa chega ao extremo que é a hora dela dizer adeus, porque ela tá ela não alimenta mais ela, aquilo te faz mal, aquilo não consegue progredir. Então essa dor também que é gerada é muito boa para que você tenha força também. É claro que vai doer do outro lado, porque às vezes a pessoa nem tá contando, não tá esperando. Sim. Mas como você colocou também, fazer as coisas com amor. A gente vai alimentando, e a partir do momento que você para de alimentar, eu falo que é igual, eu amo plantas, né, gente? É igual a plantinha que tá aqui atrás. Se você não cuidar, se você não adubar, se você não regar com carinho, e isso vai morrendo, vai secar. Sim. Então, essa questão de estar olhando isso claramente, como a Kátia queria saber a minha opinião, sim, vamos falar com clareza e objetividade. E outra, a gente, não é questão também de chegar e lavar a alma, porque o problema da comunicação... Tem que ter cuidado neste momento. Falar da situação em si do que nós estamos vivendo, não é a questão da pessoa. Como você colocou também, é difícil sair daquela empresa porque eu gostava daquelas pessoas, a minha família que gostava dele, a família dele que gostava de mim. Mas não era aquilo que eu queria, aquilo que me fazia feliz para ficar naquela relação. Então, a partir do momento que eu falo isso para a pessoa com clareza, por mais que doa, realmente vamos finalizar esse ciclo e aí sim, tá aberta para novas amizades, novas conquistas, aquela questão de quando a gente se arruma, né, meninas, de colocar aquela roupa bonita, passar aquele perfume, você já até imagina, eu falo que PNL é bem isso, né, a gente é totalmente já pensando no cheiro, no perfume, no que você vai ver, o que você busca, o que te alimenta. Então, deixar muito claro isso. Concordo também plenamente. Sim, e ainda voltando um pouquinho no que a gente já começou a falar, de terminando de forma saudável um relacionamento,
Algumas meninas que nos assistem, a gente chegou nessa maturidade e trilhamos outros caminhos, né? A Kátia contou que hoje ela já tem um outro relacionamento, eu também, né? Tem outro relacionamento empresarial, outro relacionamento de vida. Hoje eu sou casada, muito feliz, tenho 2 filhos. Mas assim, para pessoas que nos assistem ainda não chegaram nesse nível de maturidade, porque assim, maturidade eu falo que não tem a ver com idade, né? A gente, às vezes, com 20 eu não tinha a maturidade que eu tenho aos 30, mas tem pessoas que com 20 têm muito mais maturidade do que eu tinha aos 20, né? Então não dá para se comparar. É uma conquista que eu falo que a gente tá em evolução a vida inteira, né? Até o nosso último segundo de passagem aqui, a gente ainda vai estar evoluindo e aprendendo a vida inteira. Mas para as meninas que nos ouvem e têm essa dúvida, é possível ficar amiga do ex? O que vocês acham sobre isso? Vou começar pela Liz, que toda vez eu começo pela Kátia, vou deixar a Liz começar dessa vez. Liz. Olha, eu diria que depende muito bem de como você está bem resolvida nessa situação. Quando é você que deu o pé, é mais fácil, porque você já estava certo no que você queria. Agora, quem está se separando, eu acho uma relação muito mais difícil. Eu acho que é o momento de se afastar, de não ficar entrando em página de Instagram, de Facebook, né? No tempo atrás, você falou 20 anos atrás, eu era da parte do Orkut, né, gente? Eu tenho 40 e poucos anos, então era essa a mídia na época. Então, quer dizer, se afastar. Eu acho que isso às vezes não vai te fazer bem. Você precisa... eu falo que como a gente... No mesmo jeito que a gente perde uma pessoa... você precisa ter um momento de luto. E cada um vai reagir de um jeito. Às vezes vai querer ficar um pouco mais isolado, às vezes vai ir ao encontro de querer sair, ter mais, participar de uma nova ideia, que nem no caso, você viu o quanto você acabou se afastando daqueles amigos, porque os amigos eram em comum, e às vezes eram até mais amigos dele do que seu, né? Que ficou daquela outra amizade. Então, às vezes é o momento de se afastar. Se a pessoa não está bem preparada, se ela não está estruturada emocionalmente, é o momento de se equilibrar primeiro, entrar em harmonia e ver se isso também não vai te machucar. Porque olha só, você sendo amiga dele, você fica sabendo das coisas, você sabe que saiu com outra pessoa, você vai acabar sabendo de algumas coisas que vai te machucar muito. Você não precisa vivenciar isso. Claro, você vai falar para mim, todo mundo sabe que vai passar por isso? Sabe. Então, no meu caso, eu acho que é possível, mas desde que se você, como você falou da maturidade, esteja muito bem equilibrada emocionalmente e pronta para ver isso. Sim. Porque às vezes a pessoa não está pronta. Fora as atitudes negativas, que muitas pessoas ficam ciumentas dos próprios amigos em volta ou do próximo relacionamento que tem. Uhum. Tem atitudes, às vezes, que são ilógicas, que não são positivas. Então... é só tendo uma maturidade muito grande, mas eu aconselho um período de afastamento até você ver como você está. Eu também aconselharia esse período de afastamento de uma forma geral, né? De redes sociais, como você falou. Sim. A rede social, ela agrega muito, ela aproxima a gente de pessoas que estão longe, de repente que a gente não teria tanto contato, né? Antes das redes sociais, carta, telefone, o custo do telefone era muito caro anos atrás, hoje em dia já é algo mais acessível, enfim. E as redes sociais, do mesmo jeito que agrega, ela também pode ser, não negativa, não gostaria de usar essa palavra, mas pode ser prejudicial um pouquinho, porque realmente ficar olhando a página do ex, olhando com quem tá saindo, isso não é encerrar o ciclo, que é o que a gente falou, tem que encerrar o ciclo. Então, cuidado, eu quero até abrir um parênteses, cuidado com essa questão. E, Kátia, existem regras para ser amiga de um ex? Agora você, dá a sua opinião. Eu acho que existe uma única necessidade de ser amiga de um ex. Uhum. Eu quero colocar aqui um ponto, assim, que eu acho que é uma necessidade de você manter uma amizade com um ex, que é o seguinte, quando você, por exemplo, tive um relacionamento, fui casada, tive filho, e existe uma terceira pessoa nesse relacionamento. Sim. Que eu não posso me ocultar ou fingir que não... Porque, assim, tem aquela relação que eu não posso atrapalhar, que é de filho e de pai. Sim. Então, eu preciso ser maduro o suficiente para entender que, além de ser meu ex, ele é pai do meu filho, por exemplo. Sim. Aí eu acho que tem uma necessidade. Fora isso, eu acho que, no fundo,
acaba sendo uma autossabotagem. E é uma maneira de você querer, sei lá, meio que ver o que tá acontecendo, não tem necessidade. Aí entra no que você acabou de dizer. Quando eu quero continuar vivendo, mesmo que eu não tenha necessidade dentro do mesmo ciclo e ter a mesma amizade, é porque no fundo eu ainda não encerrei o ciclo e não segui minha vida. É como se eu ainda estivesse esperando que surja uma oportunidade para essa pessoa reaproximar. Sabe aquela coisa de tomei a decisão, mas não tomei a decisão? Vou ficar aqui para ver se ainda rola alguma coisa. Sim. Então eu acho que não tem necessidade. Eu acho que cada um precisa seguir a sua vida para que esse ciclo se encerre e não se machuque mais. Sim. Porque às vezes a pessoa não faz algo porque ela quer machucar. Às vezes ela posta uma música na rede social. A outra pessoa já tá tocada, já tá fragilizada. Aí ele postou aquela música porque ele postou aquela foto ou ela postou aquela foto pra me cutucar. Sim. E às vezes nem foi, só que calhou de uma frase, de uma coisa, e te machuca mais. E aquilo vai adoecendo mais. E quanto mais tempo passa, é como se fosse uma ferida. Era pra cicatrizar rápido, porque eu não tô mexendo e não tô cutucando. Quando eu cutuco a ferida, demora um tempo maior, que é um tempo que talvez não precisaria ser necessário. Sim, né? Verdade. Então eu acho que assim, precisa entender até que ponto existe a necessidade de continuar. Agora, não, a gente tem um filho no meio do caminho, então eu vou precisar ser maduro o suficiente, de repente até pedir ajuda para um profissional, para que eu consiga lidar com os meus sentimentos e entender que tenho meu filho e que isso vai gerar traumas lá na frente e que eu preciso ter essa amizade, vamos dizer assim, pelo menos para deixar a coisa mais leve para a criança. Né? Entender que não adianta eu ficar falando mal do pai ou mal da pessoa pra criança, não vai agregar em nada, né? Às vezes é uma coisa que eu não tenho com quem desabafar e falo. Só que no fundo, quem perde? No fundo, eu só tô magoando mais o meu filho. Sim. Eu acho que quando envolve, você falou uma coisa muito importante, quando envolve um terceiro, né? Ou os terceiros, é ainda mais difícil, né? No meu caso, que eu citei, os meus antigos relacionamentos, nenhum tinha um terceiro envolvido, assim, tudo bem, pai, mãe, amigos, mas não era um vínculo, assim, não tá de direto, sangue, né? não era um vínculo direto. Então, assim, quando existe uma terceira pessoa, eu acho que é até bom a gente abrir um parênteses do cuidado que você deve ter, porque pai e mãe vai ser sempre pai e mãe. Isso não vai mudar. Então, assim, tem muitos relacionamentos que as pessoas não estão maduras o suficiente, não é nem em relacionamento, é na vida, né? São, às vezes, pessoas ciumentas ou são pessoas que ainda estão em processo de evolução, que é aquela constante evolução que eu falei. E que pra que a gente falar alguma coisa, né, que diminua o pai ou a mãe da pessoa, né? Às vezes os casais se separam e entram nesse looping, né, de não querer que a outra pessoa tenha um novo relacionamento e envolve o filho que não tem nada a ver com aquilo. E daí fala, sua mãe isso, ou seu pai aquilo, ou o novo padrasto aquilo. Então, assim, não precisa, bagunça né? tudo a cabeça da criança. Exatamente. A criança não tem maturidade emocional para chegar nesse ponto. Então, acho que cabe o parênteses, né, Liz, da gente falar Claro, aqui. sem dúvida, concordo que aí, no caso, a Kátia apontou bem a questão. A gente falou, eu e você, a gente colocado numa relação nossa sem um terceiro filho. Sim. Porque o duro disso é levar a sua frustração e a sua perda emocional, né, a sua impotência, vamos dizer, até de seguir essa relação e jogar tudo em cima da criança. Sim. Porque ela não vê desse jeito, ela pensa de outra maneira, ela é pura, né? Que a gente fala, a criança geralmente ela é pura, ela não faz. Só que isso pode, um problema que pode trazer para o resto da vida. Ela vai trazer, às vezes, alguns tipos de comportamentos e atitudes, a Kátia deve ver isso muito também, eu vejo pelas mulheres que também eu atendo, que repercutem até hoje, através dessa separação. Porque foi jogado nisso, ela não entendia. Ela às vezes não sabe definir o sentimento, ela só sabe que dói. E ela se sente às vezes até culpada de uma coisa que não é dela. Exato. Sim. E gera traumas também, né? Porque traumas de infância, às Então, vezes a gente leva ao longo da vida. E saber trabalhar esses traumas também para a criança depois vai ser difícil, vai ter que procurar um profissional e saber detectar que ficou aquele trauma de infância, às vezes os pais nem percebem isso, né? Então, assim, se chegou esse momento de se separar, quem nos ouve,
tenham cuidado, pai e mãe vai ser sempre pai e mãe, e o principal é zelar por aquela figurinha que é mais importante para vocês, aquele vínculo que vocês vão manter o resto da vida, que é aquela criança, né, ou aquelas crianças, né? Então, eu acho que vamos fazer isso com o máximo cuidado, né, de uma forma leve. Eu acho que levar a vida de uma forma leve, num mundo tão difícil que a gente já está vivendo, né, e na pandemia tiveram muitas separações, né, às vezes as pessoas passaram mais tempo juntas, né? Que antes da pandemia, muita gente, eu mesma, passava mais horas no trabalho do que dentro de casa, né? Então, às vezes, as pessoas convivendo mais tiveram mais dimensão de como estava aquele relacionamento e tudo bem chegar a hora de se separar. Mas vamos ter o cuidado com esses terceiros, né? Eu acho que cabe a gente ressaltar isso aqui nesse momento. Mas voltando para as regras para o tema do programa, né, as regras do término, a nossa equipe separou aqui algumas regrinhas, pegaram no blog o Extra da Mônica, e de 2016, uma matéria, e fizeram um resuminho aqui pra gente, referente a algumas regrinhas para ajudar as pessoas que nos ouvem hoje. Vamos ver se vocês concordam, meninas. É o que eu falei para vocês, não existe ideia fixa sobre as questões. Se vocês não concordarem, fiquem abertas para dar o parecer de vocês em cada um dos detalhes que eles colocaram aqui. A primeira delas é não se culpar. Vocês acho que até falaram ao longo das falas que a culpa é uma triste armadilha que a pessoa mesmo arma, né? A culpa é ratoeira, eles colocaram aqui, você não é um rato, saia desse lugar. Então, essa questão da culpa, de às vezes você querer terminar, ou você mesmo terminarem com você e você carregar uma culpa. Eu acho que não encerra um ciclo carregar uma culpa, né, Kátia? Não. E eu acho que, assim, pra tudo na vida, a gente precisa tomar muito cuidado com a culpa. Porque a culpa, ela coloca a gente, de fato, num lugar... E parece que aquilo você precisa carregar, você vai carregando aquele peso ao longo da vida. Eu falo que ela é uma mochila pesada que não te deixa ir para lugar nenhum. Então, é uma mochila que precisa ser deixada. E assim, hoje eu acredito muito que acontece o que tem que acontecer na nossa vida. Se existe o término de um relacionamento, muitas vezes foram acontecendo várias coisas ao longo da vida que dependeu dos dois. Eu acho que um relacionamento é feito de duas pessoas, então 50% é dos dois. Então, se alguém fez algo comigo, eu permiti. Se eu fiz algo com a outra pessoa que não foi legal, a outra pessoa permitiu. Faltou posicionamento dela ou faltou posicionamento meu. Então, eu acho que quando chega um relacionamento ao fim, a pessoa não precisa carregar essa culpa, né? É muito importante que ela trabalhe isso, para que ela se dê a oportunidade de entrar num outro relacionamento e não se sabotar. Sim. O que eu percebo muito trabalhando com mulheres é que às vezes a pessoa se prende tanto naquele lugar que ela se sabota a ponto de não deixar mais ninguém se aproximar, a ponto de não deixar mais ninguém entrar na vida, porque eu não sou boa o suficiente, porque foi uma culpa minha que o relacionamento acabou, porque eu não soube ser segura, porque eu não soube dar carinho, né? Porque... E aí você entra num lugar de vítima. Vítima, é isso mesmo. Né? Entra num lugar de vítima que te prende. E aí você não se abre mais pra nada. Sim. Liz, e o item 2 aqui que eles relataram pra gente não há o que entender, acabou. Entenda essa parte, não precisa entender mais nada, não rolou o para sempre. Tudo bem ter acabado, né? Então você acha isso mesmo, que não há o que entender? Muita gente pede motivo, mas por que você tá terminando comigo? O que você acha desse nosso item 2, Liz? Olha, eu complemento aí com a resposta um pouco com a da Kátia, porque o que acontece? Quando acabou, é 50% de ambas as partes. Sim. Na verdade, às vezes a gente não quer olhar de frente que isso já está minando, essa relação já está tendo algum problema. As pessoas ainda não tiveram coragem, como você falou de coragem, para sentar e conversar, para ver o que está acontecendo. E aquilo vai empurrando com a barriga. E aí, quando a pessoa tomou, eu falo que é quando você encheu o copo d'água, ele derramou o copo, não tem mais. Aí é irreversível. Porque eu falo assim, que quando a mágoa supera o amor, aí a pessoa já não quer mais. Porque daí já se machucou muito, já aquela dor... Lembra quando eu falei da decisão, quando a gente toma a decisão que a dor é grande, que a gente quer mudar?
Então chega nessa parte. Aí a questão de sentir que essa decisão é irreversível, e aí, no caso, como a Kátia apontou muito bem, as pessoas se colocam como vítima, ficam depressivas, e começa aquela autodepreciação geral. E aí é pena de si mesmo. Poxa, é possível reverter esse quadro. Só que aí é aquela coisa, nós precisamos arriscar, eu falo. A gente não sabe como vai ser a relação. É verdade. Então, arrisque-se para ver que através dos erros e falhas, eu tenho certeza que a própria Kátia falou, né, que saiu de um relacionamento aí de 7 anos e começou um novo relacionamento, algumas coisas ela não vai repetir nesse relacionamento. E eu digo tanto positiva quanto negativa. Porque, assim, às vezes a gente... Hoje eu posso dizer para você que, assim, eu digo que quando a gente chega na fase dos 30, você tá falando lá com os 20, com os 30, eu já sei o que eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei o que eu não quero. Exatamente. Que eu não quero para mim na minha relação. Então eu já tenho essa ideia do que eu vou seguir em diante. Então ter essa responsabilidade de escolher outra coisa que a gente precisa sempre, a gente trabalha muito isso com as nossas mulheres, né? Sim. Retrabalhar essa autoconfiança, esse autoconhecimento, que às vezes elas trazem coisas que já vêm de um padrão antigo, às vezes por uma questão de crença familiar, daquilo que ela cresceu, o ambiente que ela teve, porque isso vai resultar. E vai trazer até hoje. Então, ela precisa se trabalhar para poder se entender também. E ver que não quer dizer que você seja totalmente culpada dessa relação, é 50% de cada um. Mas é hora de dizer adeus aí e seguir com um ato de coragem. Sim. Eu acho que o item 3 tem muito a ver com o item 1. O item 1 era não se culpe, o item 3 é não se humilhe. Não se humilhe nem durante, nem no término. Porque às vezes a pessoa fica com essa culpa que vocês já falaram e acaba se humilhando, né? Importa que acabou, não exponha para quem não merece. Porque às vezes a pessoa quer tanto se explicar e acaba expondo para quem não tem nada a ver com aquele assunto, né? Então evite despertar pena, você é melhor que isso. O item 4 é nem pense em discutir a relação. Já não tem mais relação, então depois do término, eles falam aqui que não pense em discutir a relação, discutir o quê? Acabou, faça as malas e parta por inteira, em pé, cabeça erguida, nem pense em olhar para trás. O que vocês acham desse item 4, Kátia? Sobre discutir a relação após o término. Eu acho que você falou um pouquinho lá atrás sobre isso. É muito assim, é muito interessante isso, né? E aí eu vou entrar de novo no ponto de maturidade de posicionamento. O que acontece? Se eu ainda não tô madura o suficiente para entender e encarar as coisas do tamanho de um adulto, vamos dizer assim, porque o que acontece? Eu sempre falo para as minhas alunas o seguinte: quando a gente não cura a garotinha que tem dentro da gente, enquanto você não cura essa garotinha, a mulher não aparece. Então, como a gente já deu alguns spoilers aqui, tem muita coisa que a gente traz da nossa vida que você viu do relacionamento do teu pai e da tua mãe, coisas que deu certo, coisas que você nem sabe se dá certo porque você não viu no relacionamento deles, coisas que deu errado. Aí você vem pro teu relacionamento. Então, quando você vem no seu relacionamento, às vezes acabou algo e a gente ainda tá com aquela birra da garotinha que quer que seja do seu jeito, na sua hora, da sua forma. Então tem a necessidade de falar, não, acabou, mas deixa eu falar. E às vezes a gente não entende que não tem mais o que falar, não teve mais, a pessoa não tá mais disposta, não vale mais a pena. Entra até na questão anterior da humilhação, às vezes você tá ali quase pedindo pelo amor de Deus. E eu costumo muito falar para as minhas mentoradas o seguinte: na vida, em tudo que a gente aceita comer migalha, a gente nunca é convidado para sentar no banquete. É verdade. Então, se você aceita a migalha da conversa, pede pelo amor de Deus pra pessoa olhar pra você, aceita a migalha do relacionamento, aceita a migalha de tudo na vida, você não vai ser sentado pra comer no banquete, porque tá todo mundo acostumado que você tá sempre juntando as migalhinhas. Então, é importante você olhar pra você, se conhecer, buscar ajuda e aprender a lidar com as suas emoções. Não tem uma necessidade da menina birrenta fazer show na fila do supermercado porque eu quero falar, porque agora é minha vez de falar. Tá bom, acabou, mas eu preciso te falar tudo que eu tô sentindo. Não. Verdade. Porque muitas vezes a raiva, aquilo que você tá sentindo, não é nem do outro. Às vezes a pessoa tá sentindo raiva dela mesma por ter se sujeitado a algumas questões, deixado tanto sonho, deixado a vida parar por conta da outra pessoa. Abdiquei da minha vida por conta dele, e aí eu fico
P da vida, né? Aí é essa necessidade de discutir a relação. Porque eu preciso falar, preciso falar. Eu abdiquei de tudo e você... Né? Olha o que você fez comigo. A questão da vítima até. Sim. Então, Você assim, que deixou, Kátia, você que deixou em cima. Não foi ele. então, assim, a autorresponsabilidade não é o outro que me deixou. Se eu parei minha vida, a responsabilidade é minha. Eu preciso retomar essa minha vida. Não adianta mais ficar sentada, berrando, esperneando, falando pra olhar. Você vai ganhar o quê? Querendo discutir a relação de algo que não existe mais. É verdade. Não aceitando o que não tem. Sim, exatamente. Você me lembrou também agora de um coach que nós estávamos fazendo, era até coach empresarial, não tinha a ver com relacionamentos amorosos, mas eles queriam falar sobre relacionamentos. E passou um trecho de um reality, que eu não vou lembrar qual é, onde uma menina se humilhava muito para um rapaz. Eu não assisti essa edição, então não posso falar. Mas é eles mostrando aquele relacionamento e uma amiga falando assim pra outra, mas por que você tem que ser tão humilhadinha, né? Ela falava assim pra outra, você entende esse relacionamento deles? Assim, os amigos que estavam ali naquele reality juntos, assim, de fora eles conseguiam ver. Mas quem às vezes está dentro do relacionamento, né, Liz, não consegue ver que a outra pessoa tá perdendo tempo, até mesmo no término, perdendo tempo com foras, com desaforos, né, Liz? E olha, uma coisa a frisar nisso também que é muito importante, a gente ouve, às vezes as pessoas também demoram muito tempo para buscar uma ajuda, para fazer um trabalho conosco, ou ajuda de um outro profissional, porque assim, gente, a pessoa chega, você fica até assim, ai meu Deus, já vai começar a mesma história, a mesma lamentação, aquela coisa, a gente precisa sair desse ambiente também, do nosso próprio ambiente, e sermos trabalhados com outras pessoas, esse desabafo também que a gente precisa fazer. Porque você tá dolorido, você tá machucado, você quer falar. Não estou falando só na questão de humilhação, que é claro, terrivelmente, vocês pontuaram muito bem, da pessoa estar ali se humilhando para aquela outra pessoa e não há necessidade disso, mas também para não colocar isso fora, para que o nosso entorno, porque o nosso entorno tem que ser um entorno positivo e não transformá-lo numa coisa pesada, numa coisa negativa, por isso dessa saída, dessa busca. Então eu achei legal de pontuar isso também, de buscar ajuda, de se trabalhar, e não ficar falando para aqueles que estão dentro de casa, porque você já viu aquela ideia, né? O profeta, ele nunca é conhecido dentro da sua própria casa, nas coisas que ele faz. Ele precisa sair fora, ele precisa ouvir, ele precisa se trabalhar. Os milagres que ele faz é lá fora. E você é o seu próprio milagre. Então é você que tem que se buscar esse autoconhecimento, essa ajuda. Eu acho bonito procurar, chegar nesse ponto de procurar uma ajuda. Eu falo que eu faria terapia a vida inteira, porque é muito produtivo, ajuda em vários âmbitos, né, da vida. E assim, às vezes as pessoas ainda têm essa barreira de procurar ajuda. E às vezes, é o que a Alice falou, a pessoa de casa, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua prima, seus amigos, às vezes vocês têm amigos em comuns, né? E o amigo já cansou de te falar, assim, toda vez que vocês encontram para falar sobre aquela situação, relacionamento, o amigo já te falou aquilo. Mas às vezes você precisa vir de um profissional, de alguém de fora, né? Então eu acho muito importante essa maturidade para, poxa, eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo sozinha, mesmo que outras pessoas estejam falando para mim, eu não estou entendendo. E às vezes o profissional te fala a mesma coisa, mas você absorve melhor. Mas sabe qual é o ponto de vista do porquê que eu acho que a pessoa observa melhor? Porque tem um contexto. Então existe um porquê, né? Quando a gente fala, por exemplo, dessa pessoa que se humilha, que ela não quer de maneira nenhuma que o outro deixe, às vezes ela aceita ser tratada, né, de uma maneira inferior, muitas vezes ela vem de um contexto da infância de que ou ela foi abandonada, ou houve uma separação, uma ruptura muito forte lá na infância dela. E às vezes ela não tem essa consciência de que algo que não foi trabalhado na infância tá agora causando essa mesma dor. Então a dor, de novo, eu volto na questão da menininha. Sim. A dor é a dor daquela criança de que quando o pai foi embora, ela sentiu a dor, e então ela fala, meu Deus, de novo eu tô sentindo essa dor. E pode perceber, às vezes a pessoa fala, é um karma. Todo mundo entra na minha vida e sai da minha vida do mesmo jeito. Mas, na verdade, é algo que a pessoa também tá atraindo por conta dos comportamentos, por conta da maneira como ela vê. Repete, né, Kátia? Ela repete o padrão. E às vezes repete o padrão até da mãe. Então a mãe foi casada, separou, aí teve filho, aí ela repete a mesma situação, sabe? Ela cria um contexto inconsciente para ter os mesmos resultados da mãe.
E Acaba continuar, atraindo, né? continuar tendo as mesmas condições dentro da vida, dentro, né, dos Sim. resultados pessoais. Só que, de novo, por que que não ouve? Porque ela não entende o contexto. Quando você vai para um profissional e o profissional começa a mostrar esse contexto, questionar como foi sua infância, o que que você traz, né? Da onde vem? Ele começa a buscar esse da onde vem. Aí eu acho que a pessoa começa a entender de uma maneira melhor, né? Porque existe um contexto, existe um porquê e existe uma forma também da gente tratar isso. Então a gente não precisa ser o mesmo pra sempre. Se eu tô vendo que, independente, se é na minha vida pessoal, se é no meu relacionamento, se é na minha vida profissional, as coisas estão se repetindo, poxa, como eu tô me comportando? Será que eu me conheço o suficiente? Da onde vem isso? Como que eu posso trabalhar isso? Qual profissional pode me ajudar com isso? É o que você falou. Às vezes as pessoas têm ainda a cabeça fechada. Ah, não vou num psicólogo, não vou num psiquiatra, porque quem vai nesses profissionais são loucos. Ah, não vou num terapeuta, porque, nossa, não preciso de terapia. Todo mundo precisa de terapia. Todo mundo precisa. Todo mundo teve questões na infância que deixaram resquícios e que você tá alimentando isso e que precisa ser trabalhado. Porque se você não trabalha, você continua vivendo mais do mesmo. É verdade. Meninas, o tempo tá curto. Eu vou acelerar os outros motivos. Vou dar uma pincelada aqui. Eu poderia falar com vocês a tarde inteira, de verdade. A gente nem gosta, né? Eu adoro. A gente volta. É um prazer. Fica aberto já as portas. Não, mas é porque eu gosto mesmo. A maioria das minhas amigas são coaches, são terapeutas, porque eu gosto desse mundo, sabe? Eu gosto de ajudar e falar de uma forma assim clara, às vezes, né? E eu gosto muito de terapia, não vou entrar nesse âmbito, mas assim, vamos falar dos outros motivos assim, rapidamente, para ficar registrado, que era, a gente já falou, não poste indiretas nas redes sociais, não olhe redes sociais, fica longe do Facebook, não mergulhe num luto profundo. Eu acho que essa vale a pena até a gente entrar, né? Porque você termina e você entra naquele luto. Não só relacionamento, mas às vezes amizades, relacionamentos de anos, carreira, né? Liz, você quer falar um pouquinho dessa número 8 sobre não mergulhar num luto? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Claro, se eu for falar em termos de um luto de uma pessoa inesperada, a pessoa precisa de um tempo até maior, uma coisa inesperada. Sim. E que a gente nem sabe que pode passar. Na carreira, como a Kátia colocou, acho legal pontuar, eu via isso muito na consultoria, que não adianta, o que ele traz no pessoal, ele traz profissional e ele vai se manifestar o tempo todo. Quando você falou do coach, que você trouxe falar de relacionamento, não importa, porque aqueles comportamentos, atitudes, aquela sua criança, né, Kátia, que grita lá, ela vai gritar aqui também. A birrenta teimosa. Ela vai gritar. E você já sabe, às vezes, olhando hoje, né, como nós trabalhamos, a gente tem até uma visão um pouco mais fora, quando a pessoa começa a discorrer o assunto dela, você fala, já sei o que vem por aí. Mas aí a gente tem que ter um tempo, né, essa separação, ela vai mostrar, às vezes chega até a doer, né, gente? Tem gente que tem dor física mesmo, esse emocional específico, então a ser trabalhado. Mas o que você está trazendo aí é passar por isso, como a Kátia colocou até lá atrás, quando ela falou assim, a dor existe, mas como que eu vou trabalhar isso? O sofrimento é inevitável, mas de que maneira que eu vou trabalhar isso? Então, procurar olhar essa coisa de uma maneira positiva. Se está te acontecendo isso, é porque, como ela mesma colocou, você precisa passar por isso. Houve erros, houve acertos, nós podemos fazer de novo agora numa nova relação. Sim. Então, focar para esse positivo, acho que era bem sair dessa parte aí, em relação ao que você colocou agora no final, para se sentir mais forte, reconhecer que aquilo, poxa, existiram momentos bons, existiram coisas boas. E agora, é claro, por mais que doa, que dá esse negativo, é ter essa responsabilidade de seguir seu caminho à frente. Sim. A 9 é deixar ir em paz quem já foi. E a 10ª, eu acho a mais importante de tudo para a vida. Vá ser feliz. Ter uma boa parceira, um bom parceiro, mas de alguma forma fundamental, seja feliz sozinha. Sabe, aquela velha, vocês já falaram lá no começo, se ame acima de tudo, né? Passe, de repente, um tempo com você sozinha e veja que é bom, né? Às vezes você tem que se redescobrir, às vezes você mesmo não se conhece, porque você ficou tantos anos sendo outra pessoa, ou a expectativa que criaram sobre você, então vá ser feliz.
Kátia, quer falar sobre essa, que é uma delícia, ser feliz? A primeira coisa que pra mim é uma frase de vida e que eu trago sempre no Instagram é o seguinte: ser feliz é uma decisão. A gente, independente do que aconteceu comigo ontem, no passado, hoje de manhã, eu preciso escolher se eu quero ser feliz ou se eu quero viver aquilo. Sim. Né? Então eu acho que assim, todos nós temos a possibilidade de sermos felizes. E todos nós podemos passar por um relacionamento que não agregou muito ou que agregou até um certo tempo e depois machucou e que precisa ser terminado. E eu acho que nesse último ponto, de quando a gente coloca um ponto final, eu acho que o que traz muito a pessoa a viver a história o conselho que eu daria é: retome seus sonhos. Retome o que te faz feliz, o que de repente você deixou de fazer, deixou de olhar, deixou de realizar, que você pode voltar a fazer isso. Se redescubra como mulher, porque quando a gente tá feliz, a gente deixa o outro feliz e vive uma vida feliz. Sim. Então não adianta eu dar a responsabilidade pro meu parceiro de que, eu tô feliz se for com ele. Não, eu não nasci com ele. Uhum. Né? Eu também não sou criança. Volta para aquela história da menina. Eu não sou criança. Eu consigo ser feliz sozinha. Eu não preciso dessa pessoa. Mas quais são os meus sonhos? Deixa eu retomar meu sonho, retomar essa essência, retomar essa força, reprogramar essa mulher para que eu entre num outro relacionamento muito mais forte e atraia uma pessoa que me enxergue de uma maneira diferente e me trate diferente e o relacionamento seja diferente. Por que os relacionamentos se repetem? Porque as pessoas agem da mesma maneira, sempre. Então eu entro num relacionamento sempre da mesma forma, chega numa certa altura, acontece as mesmas coisas e eu vou agindo do mesmo jeito, vou seguindo de novo a questão do padrão. Então eu preciso entender quais são os meus sonhos, o que eu quero pra mim como relacionamento. Às vezes a gente tem muito claro o que a gente não quer mais pra gente. Isso não é o suficiente. A gente precisa entender o que eu quero. Eu tenho o que eu não admito mais pra mim, na minha vida. Mas o que eu quero? Eu quero um homem como? E eu brinco mesmo com as minhas mentoradas. Eu falo, você tem que jogar pro universo. Que homem é esse? Sim. Sabe? Como é que você quer que ele te trate? Você quer que ele abra a porta pra você? Você quer que ele te leve pra jantar? Comece a lançar isso pro universo. Eu quero atrair um homem assim, assim, assim. E não, não quero mais ser traída. Não quero mais ser tratada assim. Sim. Não, isso coloca a gente num lugar muito pequeno. Diminui você, faz com que você já entre num relacionamento com medo de novo, faz com que você já entre de novo insegura. Não, foque no que você quer, foque na mulher que você quer se tornar, foque em retomar seus sonhos, foque nessa escolha de ser feliz com ou sem alguém, porque esse alguém vai aparecer ao longo da jornada, mas se você estiver feliz, tudo vai ficar mais simples. Sim, e eu acredito consequência muito nessa lei da atração, de você mandar para o universo. Exato. Qualquer coisa na vida. Eu falava ainda com meu esposo, vindo para cá, sobre essa lei da atração, né? E é isso, Liz. E a gente tá chegando ao fim, Liz. Você quer falar mais um pouquinho sobre esse Vá Ser Feliz, que eu acho muito importante, porque o programa de hoje foi um coaching, uma terapia para as mulheres que nos ouvem. Nossa, eu tava aqui, eu nem queria interromper vocês, porque foi tão produtivo. Pode falar, Liz. Vou complementar. A gente nem se conhece, mas se complementa tanto na linha de raciocínio. Graças a Deus, não é nada por acaso. Nada. Sim. Tudo que a sua mente sonhar, você pode realizar. Exato. E essa frase, para mim, também ela é chave, como para você, né? A questão, para mim, amar é uma decisão, é quase a sua. Então, é questão de manter esse foco em busca mesmo dos seus sonhos. Enfrentar, mulheres, enfrenta teu medo. Como diz uma amiga minha, vomita e vai. Você tá com medo? É um encontro novo? Vomita e vai. Enfrenta o medo de fracassar. A gente não vai acertar e errar o tempo todo, gente. E é essa a legal aventura da vida. Eu falo que a vida é uma montanha-russa, você sobe e desce. Mas a partir do momento que você está com autoconhecimento, uma autorresponsabilidade e focando no positivo, porque quando acontecer alguma coisa errada, meninas, foquem, reveja. Escreva lá o que é positivo, o que é negativo, veja o que está acontecendo para poder seguir em frente, porque a partir do momento que eu falo que nós precisamos fazer às vezes uma ideia, que nós temos uma comunicação que é superficial. Você me fala que não está tão bem, mas espera aí. Por que você não está tão bem assim? Vamos lá dentro, no profundo, ver o que realmente a sua criança interior, a sua parte adulto quer dizer para você. Sim. Porque senão, às vezes, você vai vivendo só com frases banais, falando aquilo, porque foi assim, tinha que ser. Mas peraí, foi como?
O que acontecia, o que era real ou não dentro desse relacionamento. Então, se trabalhe, faça alguns questionamentos, como você mesmo colocou, não tenha medo de fazer uma terapia, de buscar uma ajuda profissional, porque nós precisamos ser felizes, estar bem consigo mesmo para poder amar, como a gente já colocou isso hoje várias vezes, e amar tudo à nossa volta, tudo ao nosso redor. Eu complementei aí a nossa amiga. Liz, e você quer deixar seus contatos, já que a gente está com a bola com você, quer deixar seus contatos, suas redes sociais? Eu sou aqui de São Paulo, né? Para quem não conhece, atendo online, né? Gente, a Kátia também deve fazer isso, porque a nossa rotina mudou, né? Com a pandemia. O celular é 11 9 30 26 6262. E você também pode me seguir, então eu estou repetindo o telefone 11 9 30 26, aí a gente inverte, 6262. E no Instagram eu tô com @Liz Mesquita, lembrando que o meu Liz é com S, Liz Mesquita 11, numeral 11, tá bom? Aí a gente pode se seguir e quero conhecer também a Kátia, que eu ainda não conheço pessoalmente. Com certeza, já vamos fazer uma live juntas. Gente, Kátia, deixa também seus contatos. Bom, meu Instagram é @katia.pironato, normal, um T só. Eu tô sempre fazendo live, sempre trazendo essa questão do autoconhecimento, da criança interior, da nossa maturidade, de como que a gente trabalha, né, toda a nossa questão de autoestima, amor próprio. Tem também meu WhatsApp, vou deixar aqui, é 11 97372 0826. Eu sou daqui de Piracicaba, mas eu atendo online e, como a Liz falou, depois da pandemia a gente foi pro mundo e que bom, porque rompeu, assim, ó, muitas fronteiras. Sim, que bom isso, né? Que bom. Eu conheci as duas há pouco tempo, mas eu gostei muito do que eu vi nos Instagrams de ambas. Que conversei com ambas. Com a Liz até conversei um pouco mais, que a gente tem uma amiga em comum, né? Mas que bom esse encontro de vida com gostoso. vocês duas. Meninas, muito obrigada. Obrigada por terem aceitado. E boa tarde, linda quinta, ótima semana. Vão ser felizes, mulheres. Isso mesmo, obrigada. Beijo no coração. Beijo. Beijo. Minha força não é bruta,